Para a maioria do mundo, o Terceiro Reich era uma muralha monolítica de obediência e fervor ideológico. A sua máquina de guerra, Wehrmacht, era a personificação da disciplina germânica, leal inabalavelmente ao seu Führer. Mas por trás dos desfiles e das vitórias esmagadoras, uma semente de dissidência começou a germinar, enraizada não no medo, mas na repulsa moral. A conspiração para matar Adolf Hitler não nasceu nos porões da resistência comunista ou nos guetos, mas sim nos gabinetes austeros e silenciosos da alta hierarquia militar e nos círculos aristocráticos alemães. Eram homens de honra antiga, generais e diplomatas que apoiaram a ascensão de Hitler para restaurar a glória alemã, mas que acabaram horrorizados com a direção que ele deu à nação. As primeiras sementes de dissentimento 1938 a 1940. O primeiro ato de resistência formal surgiu em 1938, antes de a guerra sequer começar. O chefe do Estado do Exército, General Ludwig Beck, ficou tão chocado com os planos agressivos e expansionistas de Hitler como a anexação da Checoslováquia que se demitiu em protesto, um ato sem precedentes. Beck acreditava que a liderança de Hitler levaria a Alemanha ao desastre total. A sua demissão silenciosa fé no catalisador de um pequeno mas influente grupo de dissidentes. Este grupo inicial incluía Hans Oster, o Major-General da Abwehrintelligência Militar, que se tornou o centro nevrálgico da conspiração, usando a sua posição para proteger e alertar os conspiradores. Erwin von Witzleben, um marechal de campo que odiava Hitler e que se tornaria o líder militar planeado do golpe. Karl Friedrich Goerdeler, ex-prefeito de Leipzig. Um civil conservador que era a escolha dos conspiradores para liderar um novo governo pós-Hitler. Este núcleo, que incluía civis, diplomatas e militares, seria vagamente conhecido como a Schwarze-Kapelle, a Orquestra Negra. Eles não eram revolucionários ideológicos. Eram conservadores tentando resgatar a Alemanha da loucura de um homem. O ponto de não retorno à invasão da Polônia. A invasão da Polônia, em setembro de 1939, marcou o ponto de inflexão moral definitivo. Não foi a guerra que chocou os conspiradores, mas sim a forma como foi travada. Foi na Polônia que os oficiais da Wehrmacht testemunharam em primeira mão o terror organizado das Einsatzgruppen em grupos de extermínio da SS, os assassinatos em massa de intelectuais, padres e civis judeus e polacos. Realizados metodicamente sob ordens diretas de Himmler e Heydrich, chocaram profundamente a consciência dos generais mais tradicionais. O exército estava a ser forçado a assistir, em alguns casos, a cooperar com crimes contra a humanidade. Para homens como o general Beck, a questão deixou de ser como ganhamos a guerra. Passou a ser como paramos o crime. A necessidade de um sacrifício de sangue, os conspiradores avisei rapidamente de que a única forma de derrubar o regime e negociar a paz com os aliados era eliminar o seu centro de culto e poder, Adolf Hitler. A lealdade do exército era tão profundamente ligada ao juramento pessoal a Hitler que apenas o seu desaparecimento físico permitiria aos conspiradores tomar o controle das comunicações e das estruturas de poder em Berlim. A tarefa parecia impossível. Hitler era paranoico, rodeado por um círculo de segurança impenetrável das SS, raramente aparecendo em público e movendo-se constantemente entre os seus Quartgeneralsekretariats. No entanto, a roda da conspiração estava em movimento. Os sucessivos fracassos da guerra no leste, a partir de 1942, e a crescente brutalidade do regime trouxeram sangue novo e audácia à Schwarzkapelle. A chegada do agente-chave e preparação para a parte 2, o grupo precisava de alguém com acesso direto a Hitler. Dei algo MQ por uma ironia do destino. Detivesse o cargo perfeito para ser o portador da morte, um oficial do Estado Maior com acesso a reuniões de alto nível. É neste cenário de desespero e convicção moral que entra o coronel Kloff von Stauffenberg. Um jovem oficial aristocrático, católico, ferido no norte de África, que se tornaria o coração, a mão e o detonador da conspiração. O seu acesso e a sua fúria seriam a última esperança de salvação alemã. A conspiração alemã contra Adolf Hitler carecia de duas coisas vitais, um detonador com acesso físico e um plano de sucessão que pudesse ser implementado em horas, antes que a lealdade ao Führer se reorganizasse. O destino forneceu o primeiro
e a engenharia militar forneceu o segundo. O oficial aristocrático Klaus von Stauffenberg-Hornau Klaus Schenk, Grof von Stauffenberg, era o epítome do oficial aristocrático prussiano, católico, de educação esmerada e com um profundo sentido de dever e honra. Ele não era um intelectual da capela, mas sim um militar de carreira que serviu com distinção nas campanhas da Polônia, França e, crucialmente, no norte de África. Inicialmente, Stauffenberg apoiou Hitler vendo-o como o homem que resgataria a Alemanha da humilhação de Versalhes. No entanto, a sua lealdade desmoronou à medida que o regime revelava à sua face o terror das SS. O assassinato de judeus e, acima de tudo, a incompetência militar que ele testemunhava em primeira mão, que estava a conduzir Ermont para o aniquilamento total. Stauffenberg não queria apenas salvar a Alemanha da guerra. Ele queria salvá-la da desonra moral que Hitler e a SS haviam imposto. O trauma de Tunis e a fúria redentora em abril de 1943, a vida e a perspectiva de Stauffenberg mudaram para sempre. Servindo na 10, Divisão Panzer em Tunis, o seu carro foi atacado por aviões britânicos. O ataque foi brutal. Ele perdeu o olho esquerdo. Perdeu a mão direita inteira. Na mão esquerda, restaram-lhe apenas 3 dedos: o polegar, o indicador e parte do médio. Este oficial, que representava o ideal físico da aristocracia militar, estava agora mutilado e marcado. Mas, ironicamente, o trauma físico liberto da sua última hesitação moral. A partir da sua cama de hospital, Stauffenberg declarou a amigos que, agora que a sua vida parecia terrivelmente encurtada e limitada, ele não podia mais hesitar em agir. Ele tinha de matar Hitler, não importando o sacrifício pessoal. A honra de um oficial exige que ele reconheça a falha do seu líder e atue para corrigi-la. Uma frase atribuída a Stauffenberg nesta época. A engenhoca perfeita, Operação Valkyria, ao regressar à Alemanha para a recuperação. O destino ou a conspiração colocou Stauffenberg no lugar perfeito. Ele foi nomeado chefe do Estado-Maior do general Friedrich Fromm, o comandante do Exército de Reserva Ersatzier. O Exército de Reserva controlava as guarnições em toda a Alemanha e era responsável por uma diretiva de segurança interna chamada Operação Valkyria Operation Walk. Originalmente, a Valkyria era um plano de contingência para um cenário de caos. Um bombardeamento massivo destruía a cadeia de comando. Uma revolta civil ou uma rebelião de trabalhadores escravos ameaçava a segurança interna. O plano permitiria ao exército de reserva obedecer rapidamente e assumir o controle das cidades. Os conspiradores, liderados pelo general Henning von Treschow, já tinham modificado discretamente o plano. A Valkyria torna-os a engenhoca perfeita para o golpe, o gatilho, a morte de Hitler. O falso alarme imediatamente após a morte de Hitler. Os conspiradores iriam acionar a Valkyria, alegando que os líderes das SS haviam tentado um golpe de Estado e assassinado o Führer. A tomada de controlo, o exército de reserva, sob as ordens dos conspiradores, iria prender os líderes das SS e assumir o controlo de Berlim, Viena e Paris, isolando o Reich do mundo exterior. O detonador solitário, a nomeação de Stauffenberg no quartel do Exército de Reserva deu-lhe acesso a documentos confidenciais sobre a Valkyria e, mais importante, o acesso privilegiado às conferências de situação militar de Hitler, realizadas no seu quartel secreto Wilfschanze, Toca do Lobo. Stauffenberg, o oficial mutilado com a sua fúria silenciosa, tornou-se a única pessoa com a capacidade de transportar o explosivo para a sala de reuniões. Ativar a bomba, uma tarefa incrivelmente difícil com apenas 3 dedos funcionais. Fugir do local para se juntar à equipa de golpe em Berlim. O plano era agora simples, mas dependia inteiramente de um único ato de assassinato. A Schwarzkapelle tinha o cérebro, a logística e o detonador. O dia 20 de julho de 1944 aprovos, um dia que ou salvaria a Alemanha, ou selaria o destino dos conspiradores no mais brutal dos massacres. A chance de Stauffenberg de salvar a Alemanha residia num local envolto em betão. Arame farpado e paranoia, o quartel-general do Führer, conhecido como Wilfschanze Toca do Lobo, localizado no meio de uma floresta remota na Prússia Oriental. Toca do Lobo, fortaleza da paranoia, Wilfschanze era menos um centro de comando e mais uma fortaleza isolada e camuflada. Hitler passava a maior parte do seu tempo ali.
protegido por 3 anéis de segurança controlados pela SS e pelo Serviço de Segurança do Reich RSD. Para um conspirador, entrar era difícil. Sair vivo era quase impossível. As conferências de situação militar eram o único ponto fraco. Stauffenberg, como chefe do Estado-Maior do Exército de Reserva, tinha acesso garantido às reuniões que ditavam a sorte da guerra. O detonador e os 3 dedos à arma escolhida para a missão era o explosivo plástico britânico Plastic, roubado pela óbvia inteligência militar. Cada bomba consistia num bloco de 1 quilograma deste poderoso explosivo, disfarçado numa pasta. O mecanismo de detonação, no entanto, era o maior desafio de engenharia para o coronel Stauffenberg. O detonador não era elétrico, mas sim químico, para evitar a detecção por raio-x. Envolvia um fusível de cobre contendo uma pequena ampola de ácido. O conspirador tinha de esmagar a ampola de ácido com um alicate. O ácido corroeria um fio, acionando o detonador. Montar o fusível e coloca no bloco de explosivo. Este processo demorava cerca de 10 minutos para um homem com 2 mãos. Para Stauffenberg, que tinha perdido a mão direita e tinha apenas 3 dedos na esquerda. Esta era uma tarefa de tortura sob pressão. Ele tinha de equilibrar o alicate e a bomba com seus dedos limitados. Tudo em segredo, numa sala de banho ou num armário, antes da reunião começar. Stauffenberg tinha de usar a mão esquerda para equilibrar o alicate e os detonadores. Foi uma proeza de concentração e dor física que durava minutos cruciais, testemunhos de conspiradores. A regra crucial, a trindade da morte nos meses de planeamento. Os conspiradores originais, como Beck e Tresco, chegaram a uma conclusão brutal: matar apenas Hitler não seria suficiente. O culto ao Führer era tão forte e a máquina de terror da SS era tão bem estabelecida que o exército não se moveria sem eliminar os principais sucessores. Os alvos tinham de ser a trindade da morte: Adolf Hitler, o ditador; Heinrich Himmler, o chefe da SS da Gestapo e arquiteto do Holocausto; Hermann Göring, o comandante da Luftwaffe, segundo na linha de sucessão. A presença de Himmler era crucial. Sem ele, a SS manteria sua lealdade e esmagaria o golpe. A partir daí, a regra era: se Himmler e Göring não estivessem presentes na reunião, Stauffenberg deveria abortar a missão. As tentativas fracassadas, julho de 1944, Stauffenberg teve várias oportunidades para matar Hitler antes do fatídico dia 20 de julho. 2 foram cruciais e demonstram a tensão insuportável. A primeira. 11 de julho de 1944, o primeiro aborto, Stauffenberg voou para Wilhelmshaven com uma bomba na pasta. Hitler, Himmler e Göring estavam programados para comparecer. Stauffenberg começou a preparar a bomba no armário. No entanto, momentos antes de entrar, ele foi informado de que Himmler havia saído da reunião. Seguindo a regra de ouro, e sem a certeza de que a morte apenas de Hitler seria suficiente para derrubar o sistema SS, Stauffenberg ligou para Berlim para pedir orientação. O general Obrist, na outra ponta da linha, ordenou que abortasse a missão. Stauffenberg teve de desarmar a bomba, um processo perigoso, e regressar a Berlim, a segunda. 15 de julho de 1944, o segundo aborto, e a desesperança. Stauffenberg voou novamente, levando a bomba. Desta vez, Himmler e Göring estavam presentes. Stauffenberg preparou o explosivo e estava pronto para entrar na sala. No entanto, antes que pudesse entrar, a reunião foi encurtada inesperadamente. E Hitler retirou-se mais cedo do que o planeado para uma reunião privada com Mussolini. O tempo acabou. Os conspiradores estavam exaustos e a SS estava a começar a notar o comportamento estranho de Stauffenberg. O fracasso destas tentativas levou a uma crise de nervos entre a sua capela. O general Tresco enviou uma mensagem final: o assassinato tem de ser tentado, custe o que custar. Mesmo que o golpe não possa ser realizado, a ação deve ser feita para provar ao mundo que a resistência alemã existiu. O plano mudou. A partir daquele momento, a Valquíria seria ativada mesmo que Himmler não estivesse presente. A morte de Hitler era agora o objetivo primário e não negociável. O relógio estava a marcar as últimas horas. A manhã de 20 de julho de 1944 amanheceu chuvosa e úmida na Prússia Oriental. Para o coronel Klaus von Stauffenberg, era o dia do destino.
Ele voou para Wilfschanze com a determinação final de cumprir o juramento da conspiração. O acidente fatal na preparação Stauffenberg chegou à Toca do Lobo e foi informado de que a conferência de situação começaria mais cedo do que o habitual. Às 12h30, a pressa era o seu inimigo. Ele dirigiu-se rapidamente para os aposentos privados, acompanhado pelo seu ajudante Tenente Werner von Heften, para armar as 2 bombas de 1 kg de plastique. A tarefa era agonizante com apenas 3 dedos funcionais. Stauffenberg lutou contra o tempo e o alicate para esmagar as ampolas de ácido e iniciar o fusível químico. O terror da pressa e a dor do esforço resultaram num erro catastrófico. Ele só teve tempo de armar um dos 2 blocos de explosivo. O segundo bloco, vital para duplicar o poder da explosão, ficou inativo. Stauffenberg e a Heften tiveram de deixar o segundo quilo de explosivo na pasta, que agora continha apenas 1 quilograma de plastique pronto a detonar. Apesar de saber que o poder de fogo estava reduzido para metade, o tempo de espera não permitia mais atrasos. Stauffenberg, pálido, escondeu a pasta de couro contendo a bomba de 1 quilograma e dirigiu-se para o briefing. O detalhe que salvou Hitler, a barraca de madeira o destinou ao Azote de Hitler, interveio de uma forma inesperada, mas crucial. Normalmente, as conferências eram realizadas no bunker de betão reforçado. O bunker, com as suas paredes grossas e confinadas, teria amplificado a explosão e garantido a morte de todos na sala. Mas, devido a um calor inesperado e a uma visita próxima de Mussolini, a reunião foi transferida para a barraca de conferências Lager Barak. Esta estrutura era de construção leve, com paredes e janelas finas, de madeira. Bunker de betão, a explosão seria contida e refletida, tornando-se letal. Barraca de madeira, a explosão seria dissipada pela área, atenuando a onda de choque. Stauffenberg, nervoso mas determinado, entrou na sala. A bomba no chão e a traição inadvertida reunião estava em curso e cerca de 24 oficiais superiores estavam reunidos à volta de uma pesada mesa de carvalho, que era o elemento central da sala. Stauffenberg, com a sua desculpa de que precisava de fazer um telefonema para Berlim-Musée com a pasta. Ele colocou a bomba no chão, o mais próximo possível do Führer e ligeiramente escondida pelo pé grosso da mesa. Elfort Stauffenberg se da sala fingindo atender o telefonema. A bomba estava a tiquetaquear, o ácido estava a corroer o fio. Foi nesse momento que o coronel Heinz Brandt, ajudante do general Feujibel, inclinou-se sobre a mesa para ver melhor um mapa. Sentindo a pasta no seu caminho, Brandt, inadvertidamente, usou o pé para mover a pasta para o lado oposto do pé grosso da mesa. Esta ação inocente teve 2 consequências vitais. Distância à bomba foi afastada de Hitler por alguns centímetros vitais. Proteção, o pé maciço da mesa de carvalho ficou entre a bomba e Hitler, absorvendo a maior parte da explosão de frente. O estrondo e a fuga 1250 policial militar, a bomba explode. O estrondo ensurdecedor rasgou a barraca de madeira. O fumo, o betão e os estilhaços voaram pelas paredes finas e pelo telhado de madeira. A barraca colapsou. No meio da carnificina, as janelas e as paredes abertas dissiparam o poder da explosão, impedindo-a de se concentrar. Stauffenberg e Heften, que observavam à distância, viram a explosão e a nuvem de fumo a subir. Convencidos de que ninguém poderia ter sobrevivido ao estrondo, eles correram para fora do Wilfschanze. Stauffenberg passou pelo primeiro controlo de segurança, alegando que tinha de ir urgentemente para Berlim, e embarcou no seu avião com a certeza de que a tirania de Hitler havia terminado. Mas, dentro da barraca, entre os escombros e os corpos mutilados, Hitler estava vivo. Apenas o seu trauser estava ligeiramente queimado, o seu braço direito estava dorido e os seus tímpanos estavam danificados. Ele sobreviveu. No quartel-general secreto Wilfschanze, a explosão tinha destruído a sala, mas não o ditador. Em Berlim, porém, os conspiradores agiram baseados na convicção de que o assassinato havia sido bem sucedido. A Operação Valkyria estava prestes a ser ativada. O golpe lento e a hesitação de Fromm após fugir do complexo. Stauffenberg e o tenente von Heften voaram para Berlim. Às 15h30, Stauffenberg chegou ao Bendler Block.
O quartel-general do Exército de Reserva, onde a chapela estava reunida, ele confirmou que Hitler estava definitivamente morto. No entanto, o golpe começou lento. O general Friedrich Fromm, comandante do Exército de Reserva e o único que podia assinar a Ordem de Valquíria, estava num dilema. Ele sabia da conspiração, mas não estava ativamente envolvido esperando apenas para Berkenbência. Stauffenberg pressionou Fromm para assinar a ordem. Fromm, cético, exigiu uma confirmação oficial da morte de Hitler. Stauffenberg recusou, citando ter testemunhado a explosão. A tensão subiu e Fromm, hesitante, telefonou para o Wilfschanze. A confirmação fatal no Wilfschanze, o major Hans John von Freyende, ajudante de campo de Wilhelm Keitel, o marechal de campo ferido, atendeu o telefone. Fromm, o Führer está morto. FRIPND, tonterias. O Führer está vivo e apenas ligeiramente ferido. O coronel Stauffenberg tentou um assassinato, mas fracassou. A confirmação chocou Berlim. Fromm, agora sabendo que estava a conspirar com um homem que falhara o assassinato, agiu rapidamente para salvar a sua própria pele. Ele tentou prender Stauffenberg, mas foi dominado e preso pelos conspiradores. Às 16, o general Erich Feusibel, um conspirador em Wilfschanze, fez uma chamada codificada para Berlim. Algo terrível aconteceu. O Führer está vivo. O caiu. E o fracasso logístico, apesar da notícia terrível. Os generais conspiradores, Ludwig Beck, Friedrich Obrist e o seu novo comandante, Erwin von Witzleben, menos decidiram avançar. O destino da Alemanha já não importava. A ação tinha de ser feita para honrar o sacrifício. A Ordem Valquíria foi finalmente assinada em nome de Witzleben e começou a ser enviada às guarnições. As tropas do Exército de Reserva em Berlim começaram a mover-se, isolando o centro de comando e prendendo membros das SS do partido. O falhanço foi triplo, a rádio silenciosa. Os conspiradores falharam em tomar a estação de rádio de Berlim. Isto permitiu que os propagandistas do Reich continuassem a transmitir música clássica ou boletins de notícias confusos, sem desmentir que Hitler estava morto. A propaganda era a chave para a lealdade. A falha de Paris, o comandante de Paris, general Karl Heinrich von Stupinagel, foi um dos poucos a agir com rapidez, prendendo centenas de oficiais da SS e da Gestapo. No entanto, o seu esforço seria em vão sem o controlo de Berlim. A lealdade pessoal, os oficiais do Exército de Reserva, que tinham de implementar a Valquíria, ouviam a rádio. Viam que não havia caos e hesitavam em prender os seus superiores das SS. O telefonema do Führer e a vingança, o golpe, começou a desmoronar por volta das 18, o major Thurnstreamer, comandante do regimento de infantaria Großdeutschland em Berlim, cujas tropas estavam a ser usadas pelos conspiradores. Ficou desconfiado. Ele telefonou diretamente para o Wilfschanze. O general Keitel, que tinha sobrevivido à bomba, transferiu a chamada de Himmler diretamente para Hitler. Hitler, Božruka, mas Biba é o major Himmler. Reconhece a minha voz. Tem ordens diretamente minhas. O meu comando é prender imediatamente todos os traidores no Bendler Block. O destino da nação está nas suas mãos. O telefonema selou o destino dos conspiradores. O major Himmler, que até então tinha estado a seguir as ordens dos conspiradores, virou as suas tropas e marchou sobre o Bendler Block para reprimir o golpe. O massacre do Bendler Block, às 22h30, o caos irrompeu no Bendler Block. Os guardas leais a Fromm e a SS, que agora se aglomeravam no edifício, prenderam os principais conspiradores, numa tentativa desesperada de encobrir o seu próprio envolvimento. O general Fromm, agora libertado, formou um tribunal marcial de fachada. Ludwig Beck, o catalisador original da conspiração, tentou cometer suicídio, mas falhou, sendo executado no local. Pouco depois da meia-noite, Fromm ordenou a execução sumária de Coronel Klaus von Stauffenberg, General Friedrich Olbricht Tennant, Werner von Heften, o seu ajudante, e Coronel Albrecht Ritter-Merz von Quirnheim. Eles foram levados para o pátio de honra do Bendler Block e fuzilados por um pelotão de execução apressado e às escuras. As últimas palavras de Stauffenberg foram, alegadamente, "Viva a Sagrada Alemanha!". O golpe durou apenas algumas horas. A conspiração havia falhado. O preço a pagar seria incomensuravelmente alto.
A sobrevivência de Adolf Hitler, a bomba de 20 de julho de 1944 despoletou uma fúria paranoica e vingativa que varreu a Alemanha. Não seria um simples julgamento. Seria uma purga total e um espetáculo de terror. Concebido para humilhar e destruir não apenas os conspiradores, mas toda a sua linhagem familiar. A caça se penhava de culpa de sunga nas horas após a explosão Heinrich Himmler, chefe da SSE, da Gestapo. Assumiu o comando da investigação, que ele chamou de Operação Relâmpago Aktion Geta. A vingança de Hitler foi além da punição individual, aplicando o princípio de se penhava de culpa de sunga. Alcance, milhares de pessoas foram presas, não apenas os conspiradores ativos, mas também os seus familiares, esposas, filhos, irmãos e primos. Conseco, em si as esposas e filhos de conspiradores foram enviados para campos de concentração ou orfanatos especiais, onde lhes foram dados novos nomes. A intenção era erradicar o sangue do Reich, vítimas famosas. O general Rommel, o Raposa do Deserto, foi implicado por ter conhecimento da conspiração e foi forçado ao suicídio. O marechal de campo Erwin von Witzleben foi preso. O Tribunal do Povo Volksgerichtshof. O destino da maioria dos conspiradores foi selado no Tribunal do Povo Volksgerichtshof, um órgão judicial nazi sem pretensões de justiça. O palco principal desta carnificina judicial foi o seu presidente Roland Freisler. Freisler era um nazi fanático, conhecido pelas suas explosões histéricas e pelo sadismo. Os julgamentos não eram processos legais, mas sim espetáculos televisivos filmados pela ZES para entretenimento de Hitler. Humilhação pública. Os réus foram forçados a usar roupas civis velhas e largas, sem cinto, para os fazer parecer desleixados e patéticos. O comportamento de Freisler aberrava, ridicularizava e humilhava os réus, impedindo-os de falar e negando-lhes qualquer defesa. Ele transformou o tribunal numa câmara de tortura psicológica pública. As execuções grotescas. A faca de açougueiros condenados não foram agraciados com a morte rápida de um pelotão de fuzilamento reservado para heróis de guerra, como Rommel. Hitler exigiu que fossem pendurados como gado em completa humilhação. A execução ocorreu na prisão de Peel, Tizense, em Berlim. O método: os conspiradores eram pendurados em ganchos de carne ou em vigas de madeira com uma corda de piano fina. O processo, o enforcamento, foi deliberadamente lento. O gancho não provocava a quebra rápida do pescoço, mas sim a morte lenta por estrangulamento. A gravação Esse filmou e fotografou cada momento das execuções para que Hitler pudesse, pessoalmente, rever as imagens da agonia dos seus inimigos. O general Obrist, o marechal de campo Witzleben e muitos outros líderes da Sfela foram mortos desta forma hedionda. A purga continuou por meses, resultando na morte de cerca de 200 pessoas diretamente ligadas ao COT e na prisão de até 7.000 pessoas por suspeita de dissidência. Legado: mártires, traidores e o 20 de julho, apesar do fracasso imediato. O 20 de julho de 1944 alcançou o objetivo moral que o general Tresckow havia exigido. Provou ao mundo que existiu uma outra Alemanha. Pós-guerra, ironicamente, a memória dos conspiradores demorou a ser honrada. Durante muito tempo, foram vistos por muitos na Alemanha como traidores do juramento. Memória moderna, hoje, o 20 de julho é um dia de comemoração na Alemanha. E o Bendler Block é um memorial à resistência alemã. Klaus von Stauffenberg e os seus camaradas são reconhecidos como mártires que, com grande risco pessoal, tentaram limpar a mancha de honra da Wehrmacht e evitar o colapso final da nação. A Operação Valkyria não mudou o curso da guerra, mas selou o destino de homens corajosos que preferiram a morte honrada à cumplicidade silenciosa com o mal. A bomba falhou em matar Hitler, mas garantiu a imortalidade do seu ato de resistência. E foi assim que um único detalhe, uma mesa de carvalho maciça e uma mudança de última hora no local da reunião, impediu o último ato de mudar, para sempre, a história da Segunda Guerra. O plano falhou, mas a coragem dos conspiradores ecoa até hoje. Se você sentiu o drama e a tensão desta história, mostre o seu apoio, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder a nossa próxima análise histórica profunda. Mas agora, eu quero saber a sua opinião.
Se a Op Valkyria tivesse tido sucesso e Hitler tivesse morrido em 1944, como o mundo de hoje seria diferente? A guerra teria realmente acabado mais cedo? Deixe a sua teoria mais ousada e a sua opinião nos comentários aqui embaixo. O debate está lançado. Este foi mais um vídeo do Arquivo Bravo e até nosso próximo arquivo esquecido pela história, mas resgatado por nós, soldados dispensadores.